Oi, eu sou o Antônio E eu sou o Arthur. e esse é o nosso projeto de infográfico. Bom, durante a fase de análise da reportagem, agrupamos a informação em 4 grandes blocos e depois dividimos em 6 páginas espelhadas. A gente estabeleceu como objetivo a passagem de uma mensagem analítica e crítica, mas que se mostrasse de forma otimista em relação ao tema, além de chamativa para o público-alvo. Os nossos primeiros esboços guiaram o projeto para uma leitura horizontal do tema, com colunas estreitas e aspecto de revista, e isso nos levou para o seguinte canal de veiculação. Dentro do nosso objetivo, a revista Super Interessante foi a que mais se enquadrou no conceito por se comunicar de forma didática, chamativa e que por vezes aborda assuntos importantes e alarmantes para o seu público-alvo. O público-alvo é formado por jovens adultos, homens e mulheres, na faixa dos 20 aos 34 anos, de classes A e B. Bom, sobre as nossas escolhas projetuais, primeiramente quanto à tipografia, para os títulos e subtítulos escolhemos a Le Monde Livre Classique, uma fonte que passa seriedade e elegância, e ela foi escolhida para agregar valor ao caráter editorial do conteúdo na abertura da matéria, tornando-a atraente ao leitor. A ADL Sans foi escolhida para o corpo de texto, também por possuir esse caráter jornalístico, com suas serifas quadradas, que remetem à máquina de escrever, possui um corpo menos quadrado e foi ideal para abraçar a densidade de texto contida na reportagem. E por fim, a Work Sans foi escolhida para o uso em gráficos e tabelas. Escolhemos pelo seu caráter amigável e corpo grande, com boa legibilidade, a gente pôde usar em tamanhos menores. O padrão cromático buscou segurar o caráter otimista e chamativo. Escolhemos cores vivas, puxando para o pastel, e que estabelecesse alguma relação com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, que são vermelho, verde e amarelo, como a matéria possui grande parte de sua análise em torno de cidades gaúchas. Para demais elementos de apoio, como fundos, preenchimentos, formas brutas, linhas, utilizamos tons aproximados de preto e branco. Esta é a família de ícones que desenvolvemos, tendo em mente a simplicidade e a clareza das linhas. É uma família que conversa bem com a WorkSans, sendo ideal para os gráficos. Quanto ao estilo, a gente procurou referências mais minimalistas que conversassem tanto com o público-alvo mais jovem, quanto com o conceito de biomedicina, né, com coisas que lembrassem a biologia. Bom, na abertura da matéria, nós priorizamos pelo impacto, então colocamos uma fonte grande, chamativa e um fundo preto, para dar bastante destaque para o título. Na mesma página, o título é seguido da chamada e dos dados de autoria. Na página direita, temos o primeiro parágrafo amarelo, transformado em informação visual. Então, essa primeira informação visual é relativa às porcentagens da população infectada e quanto precisa da terapia intensiva, e também de quantos brasileiros possuem plano de saúde privado. A gente buscou usar um ícone que remetesse ao coronavírus e ícones também para terapia intensiva e plano de saúde privado. Nas páginas seguintes, temos destaque para as tabelas de indicadores de qualidade do SUS e para os grupos homogêneos, e dando início aos dados comparativos entre as 3 cidades analisadas. Aqui podemos observar o uso da cor para cada cidade, familiarizando o leitor com o assunto. Nos aproximando, então, temos aqui primeiro o gráfico da população e a área das cidades analisadas, né, com a área do círculo colorido representando a área da cidade e a área do círculo preto interno representando a população da cidade. Ao lado temos o gráfico das médias de procedimentos ambulatoriais e internações de cada cidade, separado por média complexidade e alta complexidade, usando seus respectivos ícones, e tendo como cada bolinha sendo um procedimento ou uma internação, e quando é fração, usa o sistema de pizza. O gráfico seguinte abrange tanto a porcentagem da população coberta pelo SUS entre os anos 2004 e 2015, quanto como o número de consultas no SUS nesses mesmos anos. O primeiro gráfico foca apenas na linha de 50% para baixo, para evitar um desperdício desnecessário de espaço, e ele usa linhas de nível para representar as porcentagens. O de baixo usa as áreas dos círculos para representar o número de consultas. A gente achou que foi uma forma de representar esses valores sem que o gráfico ocupasse a página inteira, né, porque são valores muito diferentes entre si. E a área dos círculos se tornou uma boa opção para representar esses valores de forma mais equilibrada. Nas últimas páginas, temos as demais tabelas comparativas entre cidades, em sua maioria com fonte do DataSUS, e optamos por finalizar a matéria com uma página de fundo escuro, igual à abertura, para gerar mais impacto visual, realçando as informações importantes sobre dados de investimento na área da saúde e indicando o final da matéria. O primeiro gráfico comparativo usa a área do círculo para representar o número de consultas a cada 1.000 habitantes, sendo o contorno do círculo maior 1.000 habitantes. O gráfico de quantidade de estabelecimentos públicos ou filantrópicos por municípios usa a quantidade real de estabelecimentos em bolinhas, e o gráfico de estabelecimentos por 1.000 habitantes usa um gráfico de pizza para representar a quantidade de estabelecimentos a cada 1.000 habitantes. Nesse caso, todas as cidades têm menos de um estabelecimento a cada 1.000 habitantes. Por fim, o último gráfico mostra o número de profissionais do SUS a cada 1.000 habitantes, com o ícone desenhado para profissional de saúde representando a quantidade, e ao lado a porcentagem dos valores que foram investidos em saúde, com um gráfico de pizza representando as porcentagens, e saindo dele a despesa total com saúde por habitante, com barras representando os valores.
Foram feitos 2 testes com o público-alvo, perguntando se a pessoa conseguiu ler todas as informações, se entendeu do que cada tabela estava falando, se o fluxo de leitura foi agradável e se conseguiu tirar alguma conclusão e se teve algum comentário extra. Basicamente, o infográfico está todo legível, só teve problemas maiores com a tabela dos indicadores junto com os grupos homogêneos, principalmente em relação às siglas que foram usadas, que não são verificadas no texto. E é isto. Muito obrigado.